Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Mas não se esqueça de cadastrar aí, escrever no nosso grupo. Nos ajuda a propagar a nossa pesquisa. Nós não somos uma religião nova, não somos uma igreja, nem mesmo uma casa espírita. Nós somos um grupo ecumênico do caminho do amor. Nós pesquisamos, nós estudamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Libertador, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que nós encontramos na nossa pesquisa, nos nossos estudos, que não tem preconceito, que não tem separação. As demais, principalmente o chamado evangélico cristão, são completamente preconceituosos, são separatistas, são machistas, individualistas. Nós somos uma só família, a família universal. Temos um só Pai. Mestre Jesus não é Deus. Jesus é o primogênito, Filho de Deus. É o nosso irmão maior. Ele veio para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que o homem criou, que o homem inventou. Porque este é o trabalho da religião, ao contrário do que ela foi criada. Ela foi criada para religar o homem a Deus, mas ela faz o contrário, ela não explica, ela complica tudo. No nosso estudo, estudando a vida além da vida, nós terminamos de estudar o nosso lar, com 51 capítulos, contando com a introdução, né? Porque o livro tem 50 capítulos. Contamos a história de André Luiz no nosso lar, a chegada do nosso lar. O problema de André Luiz com a sua família. Agora, testificado de que não mais existia aquela família, aquela esperança, aquele tesouro, como disse o Senhor Jesus, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Agora que ele compreendeu a realidade, que ele foi despertado, foi liberto, agora, de vez em quando, ele voltava ao lar, porque agora ele sabia volitar, né? Aprendeu com a nossa irmã. Então, ele vinha, agora ele não via mais a sua companheira como aquela que desacreditou dele, não esperou ele. O filho, que já não mais lembrava dele, agora ele via a esposa como uma irmã. Aquele que era o esposo dela agora, que ele, no começo ele considerava como rival, agora não. Agora ele considera um irmão, o filho como irmão, que não era uma propriedade dele,
que aquele lar terráqueo já não mais lhe pertencia. É, queridos irmãos, eu tenho na pele. Eu nasci na cidade de General Salgado, no estado de São Paulo. O meu avô, Ernesto Francisco Bernardo, tinha um sítio onde eu nasci e fui criado até a mocidade. Um verdadeiro paraíso. Eu nunca, em lugar nenhum dessa existência, eu fui tão feliz como naquele lugar. Depois, ele comprou uma chácara. Então, quando nós mudávamos, quando nós voltávamos em férias, quando nós precisávamos de ajuda, então a gente ia até General Salgado e ia para a chácara do vô. Tinha a casa dos tios, onde a gente ficava por um tempo, onde a gente colocava as coisas no lugar. Hoje, tudo acabou. O paraíso já não mais existe para nós, porque estranhos assumiram o nosso lugar. Na cidade, que era nossa cidade, já não é mais a nossa cidade. A chácara não existe mais. Nós não temos mais um ponto de refúgio, de contato. Se eu precisar, se eu não fosse cego, tivesse a visão normal e quisesse visitar a cidade, eu teria que ficar no hotel. Porque toda a família, a grande família, tudo já atravessaram o portal da eternidade. Lembra, minha irmã, meu irmão, como disse Maria de Nazaré, nessa existência tudo passa. O que não passa é o mundo espiritual. André Luiz chegou a esta conclusão, que a família que ele amava tanto, prestimava, considerava a sua propriedade, ele percebeu que não é nada disso, que apenas agora é um grupo de irmãos que precisa da sua ajuda. E ele, então, de vez em quando, ele vai e ajuda na medida do possível, sem qualquer apego familiar, mas o apego do amor de Jesus, de servir para ser servido. Voltava lá e trabalhava, se entregava ao trabalho no seu departamento de ressuscitação. Então trabalhava o máximo possível. Então ele se sentia bem quando via os irmãos enfermos pedindo ajuda para ele. E ele ali fazendo aquilo que ele mais gostava de fazer, que ele aprendeu com Narcisa, aprendeu com Tobias, amar aqueles nossos irmãos. E ele então se dedicava cada dia mais, mas no silêncio, o coração, a lágrima silenciosa descia do seu rosto. É, minha irmã, André Luiz conseguiu. Estava lutando para conseguir, né? Porque ele ainda sentia. Ele sabia o que era dele agora, qual que era a sua verdadeira família. Família que, como eu, agora não tenho mais nada na minha terra natal. Mas eu tenho certeza de uma coisa, se eu deixar este corpo físico, eu vou voltar para o plano espiritual, onde tenho a nossa família, está numa colônia espiritual. Eu não sei onde é que é a minha colônia espiritual, porque certamente não é o nosso lar. Porque a minha família é todo descendente do estado das Minas Gerais. Com certeza é por lá que tem a nossa colônia espiritual. Eu tenho certeza que todos eles estão lá. Porque as 3 famílias descendentes de mineiro. Agora eu tenho certeza que eu deixando esse corpo, eu vou voltar para lá. Eu vou encontrar com todos eles. E essa família que lá está, não vai apagar não. Lá é eterno. Nós somos irmão eternal. O Pai é o nosso Deus.
Então, ele então procurava se disfarçar no trabalho árduo. Narcisa, aquela amiga, aquela companheira, aproxima dele e diz: André, parabéns, você está fazendo o máximo para se desprender de toda a matéria. Hoje você se transformou o seu coração num cálice brilhante. A gente percebe isso. Só que tem uma coisa, André. Esse cálice está vazio. Você precisa encontrar algo para preencher esse cálice. André, os meus dias estão terminando aqui, no departamento da ressuscitação. Você sabe que em breves dias eu terei que voltar para o plano da terra, para o plano físico, para cumprir o resto da minha missão, para ajudar os meus antes queridos que eu ajudei a prejudicar eles. E você, André? Eu aconselharia você procurar o departamento de comunicação. Lá tem vários cursos. Procura, amigo, leva até lá, veja qual é o que você precisa para fazer. Porque ela estava dizendo, estava preparando o André Luiz, olha, um dia você vai ter que voltar também. Você vai ter que preparar um novo plano, porque é assim que funciona. Quando nós deixamos o corpo físico, nós voltamos para a colônia espiritual. Ficamos um tempo lá, como André Luiz ficou um tempo descansando. A hora que ele recebeu alta do hospital, então ele começou a trabalhar. Trabalhou mais de um ano para ele voltar a vir ver a família e perceber que tudo aquilo tinha perdido. Aí ele teve que agora começar uma nova vida. Só que tem uma coisa, minha irmã. Lá você descansa, você raciocina, medita. Aí depois você tem a probabilidade de escolher uma nova existência, uma nova família, um novo corpo, até mesmo um outro país ou um outro mundo. O livre-arbítrio é seu. Se você tiver esse merecimento, você pode escolher até viver em outro mundo, renascer em outro mundo. Mas o que nós devemos fazer é esquecer o passado. Como disse o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o passado, a gente não pode consertar mais o passado, mas a gente podemos fazer um final feliz. Já que no caso de André Luiz, agora ele deve estudar, ele deve procurar se preparar para uma nova vida, para ele ter uma certeza de escolher uma nova família, um novo povo e começar tudo de novo, mas agora com mais conhecimento, porque ele se perdeu como médico, deu trabalho para chegar onde é que ele está. Então agora ele tem que se preparar para evoluir mais. Então, porque no nosso lar, nas colônias espirituais, existe curso. Então o André Luiz aceitou. Nós vamos ver no segundo capítulo qual é a decisão de André Luiz. E nós alertamos a você, minha irmã, que assistiu, que esteve conosco, o nosso lar, nos 50 capítulos do nosso lar. Esteja conosco também. Acompanha o nosso trabalho na nossa página da internet. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Se você quer nos conhecer, quer ter contato conosco, procura o nosso contato, entre no WhatsApp. Porque eu não posso comunicar com vocês porque sou deficiente visual. Eu não tenho como digitar. A única comunicação é pela voz. Mas sempre eu estou orientando aquilo que eu aprendo. Não que eu saiba muito, mas aquilo que eu vou aprendendo
porque eu já apanhei bastante. Eu acho que na minha existência, 90% eu errei, mas tenho 10% que eu possa recuperar algum tempo perdido. É isso que nós devemos fazer. Minha irmã, meu irmão, se você fez um projeto, não deu certo, não se preocupa. Pensa outro, cria outro projeto, mas não para, não fica estagnado. O relógio do tempo não para. Ele anda devagar, mas ele não para. Amanhã é um outro dia. Hoje já passamos da metade do dia. Logo mais estaremos no futuro. Então vamos nos preparar, vamos estudar, vamos fazer aquilo que nós orientamos. Minha irmã, não se preocupa com o problema do mundo, se preocupa sim como ajudá-lo. Não se preocupa com os problemas, com as dificuldades suas. Se preocupa, coloca atenção como resolver o problema. Ficar parado, estagnado. Lembra que André Luiz deu trabalho para chegar a essa conclusão. Precisava, de vez em quando, nossa irmã Laura, nossa irmã Narcisa, nosso irmão Tobias, nosso irmão Clarence, pegar no pé dele, como se costuma dizer, né? Olha, para de pensar no passado, para de reclamar. Nós temos condição, nós temos luz. Essa luz depende de nós. Não deixe a sua luz apagar, não. Procure combustível para acender cada vez mais. Você pode, minha irmã, todos nós. O Senhor Jesus nos garante isso. Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais ainda, porque nós estamos em evolução. Nós somos filhos de Deus como qualquer outro. Quem complica as coisas é a igreja e a religião, que prende você na religião com o temor, com a violência, com o preconceito, com aquele terrorismo, com aquela criatura fantasmagórica que ela criou, chamada de Satanás. A igreja criou essa figura para amedrontar você, para colocar medo em você. Porque ela, a igreja e os políticos, quanto menos você entender, melhor para eles se manipular. Porque eles, em vez de nos ajudar, eles tiram o que é nosso. Minha irmã, não existe pessoa especial, não. Todo mundo é especial. Lembre da palavra de Jesus, capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Não é o mestre maior do que o seu servidor, nem o servidor maior do que o seu mestre. Porque se você amar mais os seus pais do que a Deus, você não é digno da palavra de Deus. Você não é Deus. Nós devemos amar todos de uma mesma maneira. Todos são nossos irmãos. O verdadeiro discípulo, segundo o Mestre Jesus, e aquele que são reconhecidos pela maneira de amar. Tenha cuidado, minha irmã. Este orgulho, esse egoísmo que gera o preconceito só porque você é dirigente de uma igreja, só porque você é um médium, cuidado. Isso é treva. A luz é a humildade e a mansidão. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um embaixador, quer dizer, um administrador desse grupo. Convido a você, venha estudar o Evangelho, a segunda parte da Bíblia, a Nova Era. O Velho Testamento, que a igreja fica batendo na tecla, porque eles não aceitaram Jesus. Mas o Velho Testamento, a primeira aliança, terminou na cruz do Calvário. Foi por causa da primeira aliança que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos livrar do pecado, não. O pecado nosso foi a igreja que nos escravizou. Mas hoje nós somos libertos por Jesus Cristo. Saudações, paz, luz e libertação.